no ano de 1839, no subúrbio do Rio de Janeiro, que um operário mestiço e uma dona de casa portuguesa tiveram o pequeno Joaquim Maria Machado de Assis. Aos 6 anos, presenciou a morte da única irmã, aos 10 perdeu a mãe. Seu pai casou-se novamente, mas morreu pouco tempo depois. Joaquim acabou sendo criado pela madrasta e passou a vender doces para ajudar no sustento de casa. Na adolescência, foi vítima de preconceito por ser mulato, pobre, gago e epilético. Nenhuma dessas adversidades impediram que o jovem Joaquim se interessasse pela vida intelectual. Ele passou a ler muitos livros de autores nacionais e estrangeiros. De tanto ler e escrever, acabou tendo seu primeiro poema publicado em um jornal, com apenas 16 anos. Logo depois, passou a ser membro da redação da Marmota Fluminense e ganhou 2 importantes protetores da comunidade intelectual. Machado teve uma significante ascensão na imprensa, chegando a acumular vários cargos, e aos 29 anos casou-se com Carolina de Novaes, mulher culta com quem viveu 35 anos. Eles nunca tiveram filhos. Assim como a maioria dos grandes escritores da época, Machado não escapou de seguir paralelamente uma carreira burocrática em cargos públicos. A estabilidade financeira possibilitou Machado a ter mais tempo para se dedicar ao que mais gostava, que era escrever. A segunda fase da obra de Machado de Assis é marcada pela análise psicológica. Pouca coisa acontece enquanto o autor penetra a consciência de seus personagens. É quando o escritor atinge a maturidade artística. Dom Casmurro e o Alienista são obras-primas do mestre. Muito querido entre os escritores, foi eleito presidente da Academia Brasileira de Letras, da qual foi um dos fundadores, cargo que ocupou até sua morte, ocorrida no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908, 4 anos depois da morte de sua esposa, Carolina de Novaes. Machado de Assis escolheu o amigo José de Alencar para ser seu patrono. Por sua importância, a Academia Brasileira de Letras passou a ser chamada de Casa de Machado de Assis. A qualidade do Machado de Assis é só o que existe na obra dele, né? Machado continua um escritor extremamente atual. Machado é atualíssimo, né? Eu mesmo, às vezes, tenho a sensação real e viva, assim, de que Machado anda por aí, sabe? Me espreitando, me olhando, me observando todo mundo, com aqueles olhos aguçados, sabe? Agudos por trás do seu pince-nez, dos seus óculos de ironia e pessimismo. Ninguém leu o Brasil do seu tempo melhor que Machado, né? E fazendo isso, Machado continua a ler como ninguém o Brasil que nós somos hoje. Quer ver, por exemplo, a fragilidade da célula-mãe da sociedade, que é a família. Machado já nos aponta a fragilidade dessa célula mediante o quê? Mediante a falência do matrimônio, por exemplo. Né? Que em Machado, diga-se de passagem, o matrimônio nunca é em duo, normalmente é em trio, quando não é em quarto, né? Isso ainda hoje é revelado para a gente pelo autor de Dom Casmurro, e quando você olha a situação da família e do matrimônio hoje, continua tal qual Machado conseguiu mostrar e revelar e enxergar na sociedade brasileira do século XIX. Contemporaneidade, eu não diria nem a atualidade, mas é como se Machado fosse um dos nossos, como se ele estivesse aí no meio da gente, né? Tudo filtrado por aquele pensamento schopenhaueriano que parece ainda responder a muitas das nossas tristezas diante do mundo, né? O autor de Memórias Póstumas e Braçudas é fantástico. Ele traz para a gente um olhar pessimista sobre o homem, porque parece que o homem exige, muitas vezes força o intelectual, força o artista a olhar para o homem com pessimismo, né? E Machado vem quase como um verme, corroendo aquilo que já está morto, porque a humanidade está morta,
a humanidade está morta e Machado vem corroer essa humanidade morta como um verme que destrói tudo para que aquilo que fica, ou aqueles que ficam, façam o quê? Sejam quase que responsáveis por edificar um amanhã possível, uma possibilidade de futuro.